Boa tarde, meu nome é Ana Paula Aureliano e a nossa aula de hoje é sobre função quadrática. Eu vou compartilhar a minha tela. Bom, função quadrática é toda função que a gente pode escrever da forma ax² mais bx mais c, tá? Onde esses coeficientes aqui, a, b e c, tá? Eles pertencem ao conjunto aí dos números reais, e mais o a, ele tem que ser diferente de zero, tá certo? Porque se o a for igual a zero, some aqui o termo quadrático, então eu tenho uma função afim, tá? Outra informação importante a respeito do coeficiente a é que se o meu a for positivo, a minha parábola ela vai ter a concavidade voltada para cima. E se meu a for negativo, a gente vai verificar que ela vai ter a concavidade voltada para baixo, tá? Então, é bom aí a gente prestar atenção nesses coeficientes. Então, como eu falei para vocês, né, quando a gente vai construir o gráfico, eu tenho aqui algumas possibilidades, tá? Primeiro, se o meu a for maior que zero, se o meu a for positivo, tá? A minha concavidade, ela vai estar voltada para cima, tá vendo? Então, esses três casos aqui em cima, a minha concavidade, ela está voltada para cima. Isso acontece porque o meu a é positivo. E nos três casos aqui embaixo, olha só, a concavidade está voltada para baixo. Então, o a é um número aí negativo, tá? Então, é uma parábola, e aí ela pode estar com a concavidade voltada para cima ou voltada para baixo, dependendo aí do coeficiente a. Mais para frente, a gente vai ver cada um desses casos aqui, para vocês entenderem, tá? Quando ela corta o eixo x, quando ela não corta, quando ela corta uma única vez. O que seriam os zeros, né, da função quadrática? São os valores de x para os quais a minha função é igual a zero. Então, eu tenho aqui x² menos x menos 30 igual a zero, e a gente vai usar aqui a fórmula de Bhaskara, tá? Então, o a é 1, o b é menos 1, e o c é menos 30. Eu vou calcular primeiro o discriminante delta, tá? Que é b² menos 4 vezes a vezes c. Então, fica menos 1² menos 4 vezes 1 vezes menos 30. Então, o delta é 1, menos com menos dá mais 120. Então, nosso delta é 121, tá? Depois que a gente calculou o valor do delta, a gente vai calcular o valor do x, tá? Então, quem é o nosso x? Ele é menos b, mais ou menos a raiz quadrada do discriminante delta, dividido por 2a. Então, vai ficar menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 121, dividido por 2 vezes a, que é 2 vezes 1, que é 2, tá? Então, eu tenho aí duas possibilidades para o nosso zero da função. O primeiro é 1 mais a raiz quadrada de 121, 11, dividido por 2, que dá 12 dividido por 2, que é 6. E a segunda possibilidade é 1 menos 11 dividido por 2, menos 10 dividido por 2, que é menos 5, tá? Então, as minhas raízes aí, os meus zeros da função, são os números 6 e menos 5. Quando a gente vai estudar o discriminante, o delta, então a gente tem algumas possibilidades, tá? Na hora que a gente calculou o delta, vocês viram que na função anterior o meu delta foi positivo. Então, se foi positivo, eu encontrei duas raízes.
tá? Então, todas as vezes que o nosso delta for positivo, a função apresenta dois zeros, duas raízes, tá? Ou seja, ela vai cortar o eixo x em dois pontos diferentes, tá? Nesse caso aqui, com cavidade para cima, o A é positivo e aqui o A é negativo, tá? Nos dois casos, como eu tenho duas raízes, eu tenho aqui o nosso discriminante, o nosso delta aí, maior que zero, tá? Agora, e se o delta for igual a zero? O que isso significa? Que eu tenho dois zeros, né? Ou dois zeros iguais, duas raízes iguais, ou uma única raiz, tá? Então, a função apresenta um zero. Ou seja, né, tem um único valor para o qual essa função aqui, para a qual o y vai ser igual a zero, tá? Ela vai cortar uma vez só aqui no eixo x, tá? Então, aqui eu tenho f de x, então, para que valor a função é igual a zero? Tá? Essa função é igual a zero nesse ponto x1, tá? De novo, com cavidade voltada para cima, o a é positivo, com cavidade voltada para baixo, o a é negativo, tá? E se o nosso delta for menor que zero, então não apresenta zeros da função, não tem zeros, tá? Ou seja, ela não cruza o eixo x, tá? Aqui eu tenho concavidade voltada para cima e aqui eu tenho a concavidade voltada para baixo, tá? Nos dois casos, pode ver, olha, ela não cruza o eixo x, tá? Então, isso acontece sempre que o nosso delta for um delta negativo. Outra informação importante a respeito da parábola é o nosso vértice, né? E esse nosso vértice, se a concavidade estiver voltada para cima, ele é um ponto de mínimo. Ou seja, né, esse y aqui, ó, esse yv, tá? É o menor valor que a minha função pode assumir. Então, ela é definida, né, a imagem dela é definida daqui para cima. Então, ele é um ponto de mínimo. Agora, se a minha concavidade estiver voltada para baixo, esse vértice aqui, ele é um ponto de máximo. O que significa isso para a gente? Tá? Que, no caso, a imagem da minha função, ela é definida, olha só, desse y para baixo, tá? Então, ele é um ponto de máximo, ele é o maior valor aí que o y pode assumir, tá? Então, o nosso aí, as coordenadas do vértice xv e yv, elas são dadas aí por essas duas relações, tá? O xv é menos b dividido por 2a, e o yv é menos delta dividido por 4a, tá? Então, a gente vai usar essas relações aqui para poder calcular as coordenadas do vértice. E também para fazer a construção do gráfico de uma função quadrática, né? Porque é uma parábola, então, dependendo dos valores que a gente considerar aqui na nossa tabela, pode ser que a gente não pegue a parábola inteira, então fica muito difícil para a gente poder fazer a construção. Então, isso daqui é uma dica, tá? Que eu uso. Você pode escolher qualquer valor para x e y, né? Igual, mas o que eu falei? Vai ter o inconveniente de você não montar a parábola perfeita, né? Então, você vai pegar só um trecho aí da parábola. Então, a dica que eu dou é calcular o xv e o yv e colocar esse valor do vértice, olha, aqui no meio, tá? Então, primeiro eu vou calcular o xv e o yv para essa função aqui. O a vale menos 1, o b mais 8 e o c menos 12, tá certo? E aí eu vou calcular já o delta, porque a gente vai usar, né? Então, delta b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta é igual a 64 menos 48. Então, aqui eu tenho que o meu delta vai ser igual a 16, tá? Agora, a gente vai calcular o xv, que é menos b
sobre 2A, então vai ficar menos 8 dividido por 2 vezes menos 1, menos 8 dividido por menos 2, que dá 4. Então, eu vou colocar 4 aqui no meio, tá? E o YV, ele é menos delta dividido por 4A. Então, aqui vai ficar menos 16 dividido por 4 vezes menos 1, menos 16 dividido por menos 4, deu 4 também, tá, gente? Ó. Então, a gente chegou no valor 4,4. Tá? Por que é importante a gente achar a coordenada do vértice? Porque agora, quando eu for pegar valores, eu vou pegar 2 menores e 2 maiores. Então, eu posso pegar o 3 e o 2, e aqui eu posso pegar o 5 e o 6, tá? Porque aí eu vou conseguir ter os dois lados aí da parábola. Agora, é só substituir na função cada um desses valores. Então, primeiro eu vou substituir por 2. Então, como que vai ficar aqui? Nosso y vai ficar menos 2 ao quadrado mais 8 vezes 2 menos 12. Tá certo? Então, menos 4. Aí aqui vai ficar mais 16. E aqui vai ficar menos 12, né? Tá certo? Então, aqui vai ficar menos 16 mais 16, que dá 0. Quando eu substituir aqui por 3, vai ficar menos 3 ao quadrado mais 8 vezes 3, menos 12. Então, menos 9 mais 24 menos 12. Então, aqui eu tenho, ó, 9 mais 12 vai ficar menos 21 mais 24, que dá 3. Quando eu substituir por 5, ó, y é igual a menos 5 ao quadrado mais 8 vezes 5 menos 12, então aqui vai ficar menos 25 mais 40 menos 12, então fica 40 menos 37, que dá 3 também. Então, tá vendo como é que vai formando? E menos 6 ao quadrado mais 8 vezes 6 menos 12. Então, vai ficar menos 36 mais 48 menos 12, ó. 48 menos 48, que é igual a 0, tá? E aí, agora eu vou marcar esses pontos aqui. Então, no eixo X, olha só, a gente usou 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente usou até o 6, né? E aqui, 0. 1, 2, 3. A gente usou até o ponto 4, tá? Então, primeiro a gente vai marcar aqui o 2, eu vou marcar com 0. Eu vou usar outra cor, tá? Para destacar bem. Então, o 2 eu vou marcar com 0. Depois, o 3 com 3. O 4 com 4. O 5 com 3. E o 6 com 0 também, tá? E aqui, como é uma parábola, a gente vai fazer sem a régua. Tomando cuidado aí para passar por todos os pontos. Tá certo? Opa, bem feinho, né? Calma aí que eu vou apagar. Opa. Tá? Tomando cuidado aí pra gente poder passar aí, por todos os pontos. Tá bom? Pronto, essa foi a nossa aula sobre função quadrática, tá? Espero ter ajudado e em breve eu vou postar mais vídeos aí no canal, tá bom? Tenham todos uma boa tarde.